É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio em que nos baseamos para fazer esta videoaula. Nós não repetimos aqui o texto da revista, não é essa a nossa proposta. A nossa proposta é dar subsídios complementares aos irmãos. A revista já é lida pelos irmãos, a CPAD lança até uma videoaula com o próprio comentarista do trimestre, então nós não estamos aqui para chover no molhado, estamos aqui para complementar o que os irmãos podem melhor aproveitar para a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, se tiverem alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do site do portal Escola Dominical, onde nós disponibilizamos, além do nosso texto de apoio, até 5 textos desta lição. Também disponibilizamos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, dezenas de links de videoaulas, textos de apoio e slides desta lição e de lições de outras faixas etárias e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Também disponibilizamos áudios com pequenos comentários a respeito dos textos sugeridos para as leituras diárias na revista das lições bíblicas, onde o irmão a um só tempo terá um momento devocional e angariará informações para a sua aula da Escola Bíblica Dominical. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede, em São Paulo. E se o irmão estiver aqui em São Paulo, o irmão é nosso convidado, pois a entrada é franqueada a todos quantos amam o estudo da Palavra de Deus. Mas tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, comparece à casa do Senhor para estudar a Palavra do Senhor. Neste segundo trimestre de 2019, nós estamos estudando o tema O Tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. O comentarista desse trimestre é o pastor Elienay Cabral, primeiro secretário da mesa diretora da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, membro da Casa de Letras Emílio Conde e membro do Conselho Administrativo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E hoje estaremos estudando a lição de número 10, que tem como título O Sistema de Sacrifícios. No início do trimestre, nós dissemos aos irmãos que muitos achariam que nós estaríamos a repetir o assunto que estudamos no terceiro trimestre de 2018, quando nós estudamos o livro de Levítico. E nós dissemos, na nossa primeira lição, que este trimestre é um trimestre temático, onde nós estaríamos estudando o tabernáculo e as suas implicações tipológicas, e que naquele trimestre nós tínhamos estudado o livro de Levítico. Se há uma lição que nós podemos dizer que é, de certa forma, uma reprise, uma repetição, é esta lição que nós iremos estudar hoje. Porque hoje nós iremos falar sobre o sistema de sacrifícios no tabernáculo. E a maior parte das disposições a respeito do sistema de sacrifícios que deveria ser feito no tabernáculo se encontra no livro de Levítico. Então, como nós estudamos o livro de Levítico, naturalmente nós teremos aqui uma repetição. Se bem que a lição de hoje, ela abarca algumas lições do terceiro trimestre de 2018. Então, até recomendo que se alguém quiser ter uma visão um pouco mais aprofundada a respeito dos sacrifícios, pois nós teremos aqui que fazer
uma visão geral desse sistema de sacrifícios, que o irmão assista às videoaulas correspondentes, se não nos falha a memória, as lições 8, 9, 7, 8 e 9 do terceiro trimestre de 2018, onde os irmãos irão encontrar ali uma lição que fala sobre o holocausto, outra lição que fala sobre as ofertas pacíficas, né? E nessas lições nós tratamos também das ofertas de manjares e das ofertas pelo pecado e pela transgressão, que são 5 as ofertas e os sacrifícios existentes no sistema levítico de culto. É o holocausto, também chamado de oferta queimada, a oferta de manjares ou oferta de alimentos, a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e a oferta pela transgressão. Nós até citamos aí e recomendamos que os irmãos vejam o segundo apêndice da obra A Extraordinária Santidade de Deus, de Jeremy James. Essa obra está em português, está no site Espada Et, né, que é o site Espada do Espírito, e é disponível aí na internet. Então aí os irmãos têm um quadro lá muito bom que sintetiza bem esse sistema de sacrifícios. O sistema de sacrifícios. Por que deveriam ser feitos sacrifícios no regime da lei, ou mesmo antes da lei? Por que são necessários sacrifícios no nosso relacionamento com Deus? E como o tabernáculo era um lugar em que Deus se fazia presente no meio do povo, também tinha de ser um lugar de sacrifícios. Quando Deus disse que ali seria o santuário e habitação no meio dos filhos de Israel, ele já estava dizendo que deveria ser um lugar de sacrifícios. E mais do que isso, o único lugar em que seriam possíveis os sacrifícios. Porque não se poderia nem se fazer nenhum sacrifício em outro lugar, senão o lugar que Deus havia escolhido para tanto. Você encontra isso no livro de Deuteronômio, capítulo 4, Deuteronômio capítulo 12, versículo 5. Deuteronômio 12, 5. Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação, e ali vireis, e ali trareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que poreis a vossa mão, vós e as vossas casas, no que te abençoar o Senhor teu Deus. Então Deus foi muito específico. Só haveria um lugar onde poderiam ser oferecidos sacrifícios a Deus. É lá no local que ele escolhesse, no tabernáculo. O tabernáculo ele era móvel, onde ele parava e era montado, ali se podiam fazer os sacrifícios. Mas depois foi construído o templo, e no templo, que foi no lugar escolhido por Deus, lá no Monte Moriá, lá em Jerusalém, lá ali eram feitos os sacrifícios. E é por isso que hoje os judeus não oferecem sacrifícios. Eles não matam animais, eles não oferecem sacrifícios. Por quê? Porque o lugar do templo hoje é ocupado por 2 mesquitas, a mesquita de Omar e a mesquita de Al-Aqsa. E eles só voltarão a oferecer sacrifícios, a celebrar sacrifícios, a ter cerimônias de sacrifícios, quando construírem novamente o templo. E nós sabemos que isso
irá acontecer, o terceiro tempo. Aí eles voltam a ter o sacrifício, porque eles só podem sacrificar no lugar escolhido por Deus. Então, o tabernáculo seria um lugar de sacrifícios. Mas por que sacrifícios? Por que é necessário se fazer sacrifícios? É necessário se fazer sacrifícios porque Deus e o homem estão separados. Não há comunhão entre Deus e os homens por causa do pecado. Em Isaías, capítulo 59, versículo 2, está escrito: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Houve uma separação entre Deus e o homem por causa do pecado. O pecado gera a morte. E morte na Bíblia é separação. É o que nós encontramos lá na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. A morte é a separação entre Deus e o homem. Houve uma separação. O homem, depois que pecou, não tinha mais comunhão com Deus. E por não ter comunhão com Deus, para ele se aproximar de Deus, ele precisa assumir o problema do pecado. Ele precisa assumir o problema da separação, da morte. E como ele assume o problema da morte? Ele assume o problema da morte, trazendo a Deus a vida, admitindo que não tem vida. E por causa disto, para Deus o favorecer, necessário é que ele ofereça a vida. E o que é a vida? O próprio Deus explica ao homem o que é a vida. Gênesis, o que simboliza a vida. Gênesis, capítulo 9, versículo 4. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. O sangue é o símbolo da vida. E eu preciso, para me apresentar diante de Deus, para ser favorecido por Deus, tendo em vista que estou separado por Ele por causa do pecado que gera morte, eu preciso oferecer a vida. E o próprio Deus mostrou isto. O primeiro favorecimento que Deus deu ao homem depois que ele pecou, exigiu o derramamento de sangue. Exigiu o derramamento de sangue. Deus, quando no dia da queda chega, o homem se esconde de Deus porque está separado dele. Deus o chama, Deus castiga, anuncia a serpente que iria salvar o homem. E já fala para a serpente que Deus iria salvá-lo, iria salvar o homem, e que isto custaria o preço de sangue. Porque Deus diz assim: e porém inimizade entre a mulher e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O ferimento do calcanhar representa o pagamento do preço pelo restabelecimento da amizade entre Deus e o homem. Gerada a morte, era preciso que uma morte de um inocente pagasse o preço da vida. Vida por vida.
O pecado gerou a morte, pôs fim à vida, pôs fim à comunhão. Era preciso que uma vida, que alguém em comunhão com Deus, assumisse a morte. É isso que representa o sacrifício. O sacrifício representa a vida que se faz morte, a vida que assume a morte, para tirar a morte e restabelecer a vida. Repetindo, o sacrifício simboliza a vida que assume a morte, para que a morte gerada pelo pecado restabeleça a vida. O ferimento do calcanhar, que é o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, a morte de Jesus na cruz do Calvário, foi a morte que nos deu vida. A vida que assumiu a morte, gerada pelo pecado. E esta morte nos restabelece a vida. E a primeira coisa que Deus fez para favorecer o homem depois do pecado, que foram as vestes que ele deu para o homem, exigiu o sacrifício de um animal. Diz lá Gênesis 3 e 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Para fazer túnicas de peles, tinha que tirar a pele do animal. Para tirar a pele do animal, foi preciso matar o animal. Houve o primeiro derramamento de sangue, o primeiro sacrifício para que Deus beneficiasse o homem. Sangue foi derramado. E Deus ensinou ao primeiro casal, através deste primeiro sacrifício, que o relacionamento com ele exigiria dali para frente o sacrifício. O sacrifício é a forma pela qual o homem se apresenta diante de Deus em virtude da falta da comunhão que há por causa do pecado. Foi Deus quem ensinou o primeiro casal. E Deus fez o primeiro sacrifício de cunho pedagógico para que eles entendessem que agora, para se dirigir a Deus, deveriam oferecer sacrifícios. E eles ensinaram isso aos seus filhos. Já no capítulo 4 de Gênesis, nós encontramos Caim e Abel oferecendo sacrifícios a Deus, oferecendo a vida para que a morte gerada pelo pecado fosse superada pela vida. Vida que se faz morte, gerada pelo pecado, é substituída pela vida que é restabelecida. Alguém pode dizer, mas então Abel foi o único que fez o sacrifício, porque foi o único que derramou sangue. Caim não derramou sangue, mas ele ofereceu o que era vivo, e ao tirar o fruto da terra que estava vivo, ele oferece a Deus a vida em lugar da morte. Mas eu tenho que me colocar no lugar daquele que é oferecido. Caim, ele não teve rejeitado a sua oferta, respeitando as opiniões em contrário, porque não derramou sangue. Porque se assim fosse, não haveria ofertas de vegetais no tabernáculo, como nós vamos ver que há. Só haveria oferta de animais. Quando se ofereciam animais, a vida dos animais é o sangue. Nós acabamos de ler aqui. Mas, quando não se oferecia animais, não se oferecia o sangue. Porque os vegetais não têm sangue. Mas se deve oferecer, sim, com este propósito. Se colocando no lugar de Deus. Isso é importante. E o problema estava em Caim.
ele não se achava servo de Deus. Mas não é bem o nosso assunto este aqui. Eu só estou querendo mostrar que Deus ensinou o primeiro casal fazendo o primeiro sacrifício. E já encontramos Caim e Abel sacrificando a Deus. Também encontramos os homens de Deus sacrificando ao Senhor. Noé fazendo sacrifícios a Deus e sacrifício de gratidão, que foi extremamente agradável a Deus. Quando ele sai da arca, a primeira coisa que ele faz é sacrificar a Deus. Está lá no capítulo 8, versículo 20 de Gênesis. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. E assim por diante. Abraão é uma das notas características de Abraão, o amigo de Deus, era o altar. Ele sacrificava a Deus. Isaac sacrificava a Deus. Jacó sacrificava a Deus. Os homens de Deus, aqueles que tinham um relacionamento com o Senhor, entenderam que para adorar a Deus, se aproximar a Deus, era necessário fazer sacrifícios. Não seria diferente com o povo que Deus escolheu para ser seu reino sacerdotal e povo santo. A proposta de Deus para Israel é que Israel fosse seu reino sacerdotal e povo santo. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel, em Êxodo 19, 6. E quando a lei é promulgada, Israel exerce a sua função sacerdotal, e o sacerdote é aquele que oferece sacrifício. A palavra sacerdote significa sacrificador. É aquele que oferece sacrifícios. Porque a palavra sacrifício quer dizer aquilo que faz algo sagrado. E o sacerdote é aquele que faz algo sagrado. Então, sacerdote é aquele que oferece sacrifícios. Lá em Êxodo 24, versículo 5. E enviou certos mancebos dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. Eram 12 altares, você vê isso no capítulo 4, no versículo 4 desse mesmo capítulo 24 de Êxodo, que Moisés edificou um altar ao pé do monte, 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. Pegou mancebos de todas as tribos, porque todo Israel era reino sacerdotal. E eles ofereceram sacrifícios a Deus, porque ser sacerdote é oferecer sacrifícios. E era este o sinal de que Deus iria libertar Israel, era transformá-lo em reino sacerdotal, porque ele disse, Deus disse para Moisés, lá no Monte Horebe, quando chamou Moisés, ele disse, capítulo 3, versículo 12 de Êxodo, e Deus disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. E qual foi o momento em que Israel serviu a Deus? No Monte Sinai, na promulgação da lei, quando esses mancebos de todas as tribos ofereceram sacrifícios a Deus. Então, o sacrifício é o serviço a Deus, é o culto a Deus, é a adoração a Deus. E no tabernáculo haveria de ter sacrifícios, porque era o lugar do relacionamento entre Deus e Israel. Na ideia do sacrifício estava, primeiro, a ideia de que o relacionamento com Deus é assimétrico.
que quer dizer isso? Que eu e Deus não estamos no mesmo nível. A ideia do sacrifício mostra isso. Que o homem é pecador e para se aproximar de Deus é preciso pagar o preço do pecado. Deus é o Senhor, o homem é o servo. Por isso as regras do sacrifício são dadas por Deus. Porque é Ele quem manda. É Ele quem diz como deve ser o sacrifício. Então a ideia do sacrifício já traz a ideia da assimetria da relação entre Deus e o homem. Não é do jeito do homem, é do jeito de Deus. É por isso que nós não podemos aceitar essa tal de adoração extravagante que andam pregando por aí. E não podemos aceitar que as pessoas digam que elas servem a Deus do jeito delas. E que qualquer forma de adoração é válida. Há muitas pessoas querendo dizer que a cultura... E o que é a cultura? É aquilo que é criado por Deus. Não, criado pelo homem, desculpe. A cultura é aquilo que é criado pelo homem. O homem foi feito um ser inteligente e ele se adapta ao ambiente onde ele vive e ele cria as maneiras de comer, vestir, falar, dentro da inteligência que Deus lhe deu. Isto é a cultura, mas isto é humano. E há muitas pessoas que hoje estão dizendo que qualquer forma de adoração é válida, porque Deus respeita a cultura. E as culturas são diferentes, e são diferentes porque são humanas. E porque são humanas também são passageiras. Mas a adoração é Deus quem determina. No relacionamento com Deus e o homem, a relação é assimétrica. E a ideia do sacrifício mostra isso. Eu preciso assumir a morte pelo meu pecado. E para ter vida, eu preciso oferecer a vida para restabelecer a vida que foi eliminada pela morte. Então o sacrifício é feito do jeito que Deus quer. Onde Deus quer, como Deus quer e com aquilo que Deus quer. Daí porque todo o sistema de sacrifícios que Deus estabeleceu na lei. E daí porque toda a liturgia que nós temos de seguir hoje no culto a Deus. O culto na graça, ele é mais informal, ele é menos solene do que na lei. Mas nem por isso é do meu jeito ou do jeito que eu quero. É do jeito que Deus quer. E esta é a primeira premissa aí, é a assimetria. E a segunda ideia de sacrifício é que eu tenho que reconhecer que eu estou em falta com Deus. E por isso eu preciso assumir a minha culpa e reconhecer que há necessidade do pagamento de um preço pelo pecado cometido. A ideia do sacrifício também traz a ideia da necessidade do preço. E este preço não tinha sido pago ainda. Por isso que no tabernáculo a divisão para com Deus, representada pelo véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, continuava ali, dia após dia, sacrifício após sacrifício, dia da expiação após dia da expiação, mostrando que haveria ainda de ser pago este preço. Mas quando Jesus diz na cruz, está consumado, está quitado, aí o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e aí então nós sabemos que este preço foi pago. E agora em Cristo nós podemos desfrutar da comunhão com Deus. Da mesma maneira que Deus fala a Israel que vai fazer um santuário e uma habitação no meio deles, ele também estabelece um sistema de sacrifícios, porque esse sistema era necessário.
justamente por causa da assimetria entre a relação entre Deus e o homem. Por isso Deus tinha que dizer como deviam ser feitos os sacrifícios, e também a necessidade que o homem tinha de reconhecer a sua culpa. É por isso que, quando o sacrifício era pelo pecado, o que acontecia? O homem deveria colocar as mãos sobre a cabeça do animal que seria sacrificado, confessando a sua culpa, para depois o animal morrer em seu lugar. A ideia do sacrifício no relacionamento com Deus já é presente ainda antes do povo sair do Egito. Lá no capítulo 12 de Êxodo, antes da 10ª praga, Deus já fala da necessidade do sacrifício. Lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 27. Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés, e a Arão assim fizeram. Deus estabeleceu o sacrifício da Páscoa. O sacrifício da Páscoa é o primeiro dos sacrifícios da sistemática da lei. Ela foi instituída antes do tabernáculo, ela foi instituída antes da ida do povo até o Monte Sinai. Ainda no Egito, Deus determinou que se fizesse esse sacrifício da Páscoa. E esse sacrifício da Páscoa era feito em família e não no tabernáculo. Mas os filhos de Israel já tiveram que fazer esse sacrifício, que era repetido e é repetido hoje anualmente. A cerimônia da Páscoa, ela é repetida anualmente para quê? Para que o povo lembre da libertação do povo no Egito. Sacrifício da Páscoa é o primeiro sacrifício instituído na lei. E ela tem tudo a ver com o sacrifício de Cristo. O cordeiro ou o cabrito pascal, eles representam Jesus Cristo. O cordeiro ou o cabrito, ele era retirado do rebanho no dia 10 do primeiro mês de Nisan, ou Abib, e ele era observado até o 14º dia, no meio do dia. São 3 dias e meio em que este cordeiro ou cabrito ele é observado, para ver se nele havia algum defeito, alguma mancha. Verificado que ele não tinha nenhum defeito, nenhuma mancha, ele era sacrificado, assado e consumido. E na primeira Páscoa, o seu sangue era colocado na verga da porta, e com os lombos cingidos, e de pé, o povo comeu esta Páscoa. Porque na madrugada, quando todos os primogênitos do Egito morreram, Faraó liberou o povo e ele se foi. Faraó liberou o povo e ele se foi. E foi liberto então o povo. O anjo da morte passou, vendo sangue na porta, manteve a vida dos primogênitos dos israelitas. Jesus foi escolhido dentre o povo, ungido pelo Espírito Santo, e foi observado durante 3 anos e meio. Nunca pecou, não tinha pecado, e por isso então foi sacrificado por nós. Derramou o seu sangue, entregou a sua vida. Um ser consciente e inocente, que assume a culpa da humanidade, os pecados da humanidade, que leva sobre si as nossas iniquidades e que por isso paga o preço dos pecados. Então o sacrifício da Páscoa, o primeiro sacrifício aí previsto na lei, representa o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário.
Este sacrifício da Páscoa, ele é de certa maneira reproduzido a cada dia no templo. A cada dia no templo. Um cordeiro é sacrificado de manhã e outro cordeiro é sacrificado à tarde. Esse é o chamado sacrifício contínuo, que você encontra lá em Números, capítulo 28, versículos 2 em diante. Dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes: da minha oferta, do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave tereis cuidado, para mais oferecer a seu tempo determinado. E dir-lhe-ás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha, cada dia, em contínuo holocausto. Um cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro cordeiro sacrificarás de tarde. E a 10ª parte de uma efa de flor de farinha em oferta de manjares, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite moído. Este é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte de um hin para um cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro sacrificarás de tarde, como a oferta de manjares da manhã, e como a sua libação, o aparelharás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Aqui nós temos um outro sacrifício, que é uma oferta queimada, ou holocausto. A palavra holocausto quer dizer tudo queimado. Esse era o primeiro tipo de oferta que era oferecido na lei. Era o holocausto, a oferta queimada, onde o animal ele era totalmente queimado na presença de Deus. Então, no sacrifício, inclusive em hebraico, holocausto significa olar, né? Olar, que quer dizer aquilo que sobe, né? Então, como tudo era queimado, tudo virava fumaça que subia à presença de Deus. Destes holocaustos, toda vez que eu tinha uma oferta queimada, era um holocausto. Este holocausto contínuo, era o sacrifício contínuo. Ele tinha que ser oferecido todo dia, um cordeiro de manhã e outro à tarde. Lembrando o sacrifício da Páscoa. No sacrifício da Páscoa, você matava o cordeiro e o assava e o consumia todo. Aqui, ele era, no holocausto contínuo, ele era todo consumido, né? Todo queimado, um de manhã e outro à tarde. Um às 9 da manhã, outro às 3 da tarde. Jesus foi crucificado das 9 da manhã às 3 da tarde. Então, esse sacrifício fala diretamente da crucificação de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, Jesus entregou a sua vida. Ele diz: eu entrego a minha vida, eu dou a minha vida. Ele derramou todo o seu sangue na cruz do Calvário. João diz que Jesus, já morto, vem um soldado e joga uma lança no lado de Jesus, e ali sai sangue e depois sai água. O pouco do sangue que ainda não havia sido vertido por Jesus, saiu naquela hora. Quando Jesus ressuscita, ele diz assim: não vedes que eu tenho carne e ossos, mas não disse que tinha sangue, porque todo o seu sangue foi derramado na cruz do Calvário. É isso que simboliza esse holocausto contínuo. Jesus se entregando todo por nós. E esse sacrifício era feito independentemente de aparecer algum pecador para oferecer este cordeiro. Este cordeiro era o da manhã e o da tarde, eles eram oferecidos pelos pecados da humanidade. Não era por nenhum pecado específico, representando o Senhor Jesus. E mais, juntamente com este cordeiro, era oferecida farinha em oferta de alimentos, misturada com azeite. Farinha e azeite.
falando de Jesus como o pão da vida e de Jesus como o homem cheio do Espírito Santo, como ungido, o Cristo, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Está lá em Atos 10:38. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. E além desta farinha e deste azeite, também era derramado vinho, simbolizando o sangue. Vejam bem como não precisa ser animal para aceitar o sacrifício. O sacrifício contínuo tinha animal e tinha vegetal. Tinha o vinho, tinha o azeite e tinha a farinha. O vinho representando o sangue derramado na cruz do Calvário. Então, nós temos aí este holocausto contínuo, esse sacrifício contínuo, né, que fala da crucifixão de Jesus, assim como o sacrifício da Páscoa. Além desse sacrifício contínuo, havia outros sacrifícios de holocaustos, né? É o primeiro tipo de sacrifício que é descrito lá no livro de Levítico. Eu disse que o livro de Levítico tem a maior parte dos sacrifícios, mas nós começamos pelos sacrifícios que não estão no livro de Levítico. A Páscoa, que está no livro de Êxodo, e o sacrifício contínuo, que está no livro de Números. Mas nós tínhamos as ofertas queimadas, os holocaustos, que se encontram lá no capítulo 1 do livro de Levítico. Quais eram as regras das ofertas queimadas? Tinha que ser um animal macho, sem mancha, que é tipo do Senhor Jesus, como a gente viu no holocausto contínuo. A oferta tinha que ser levada até a porta da tenda da congregação, né? Havia necessidade de ele ser degolado ali no altar dos sacrifícios, não é? Então, ele era degolado lá no altar de sacrifício. O altar de sacrifício é símbolo da cruz. Nós já vimos isso aqui numa lição anterior. E o sangue ser derramado ali no altar fala do derramamento do sangue de Jesus na cruz. A oferta tinha que ser voluntária, não é? Não era ninguém obrigado a levar, a pessoa que tinha que levar o animal para ser oferecido. Isso fala da entrega voluntária do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: ninguém tira a vida de mim, eu mesmo a dou. Quando ele fosse oferecer, antes de entregar o animal ao sacerdote, ele tinha que colocar a mão na cabeça do animal, e isso fala do caráter substitutivo do sacrifício. Isso é o que nós chamamos de morte vicária de Cristo. Vicário quer dizer substituto. Então Jesus morreu em nosso lugar. Isso é um ensino importante, né? Jesus morreu em nosso lugar. O animal era degolado e o sangue era totalmente derramado no altar. Isso fala do derramamento total do sangue de Jesus na cruz. E que foi na cruz que Jesus ganhou a nossa salvação. Não foi lá no inferno como ensinam errado, não. Ele ganhou a nossa salvação já na cruz. Assim que ele morreu, ele disse: está consumado. E o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O animal era esfolado e partido em pedaços. Se tirava a pele do animal, depois se partia o animal em pedaços, depois que ele tinha sido degolado e o sangue tinha sido derramado. E este esfolar e este partir dos pedaços fala de Jesus como grão de trigo que morreu e frutificou. Né? O próprio Jesus fala disso. Lá em João, capítulo 12, João, capítulo 12, versículos 24 a 26. 12, 24 a 26. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece sua vida, guardá-la-á para a vida eterna.
Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Jesus, ele morre por nós e ele cria a igreja. Ele era um, mas ele frutificou. Hoje, cada um de nós é um membro em particular do seu corpo. É isso que representa aí o esfolar e o partir em pedaços do animal. É por isso que na ceia do Senhor nós temos que partir o pão. Não trazer aqueles kitzinhos, tá errado. Jesus partiu o pão, porque aí nós falamos da comunhão entre os irmãos. Lembramos que nós somos membros em particular do corpo de Cristo, porque o grão de trigo que é Cristo frutificou. Depois os sacerdotes punham fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Isso fala da humanização de Cristo para nos salvar. A lenha, a madeira, fala da humanidade. E ele se fez maldito por nós. As partes e os pedaços do animal ordenados sobre a lenha que estava no fogo em cima do altar. Isso fala da igreja, que é o edifício de Deus, ordenado por Deus, com suas juntas e medulas e a justa operação de cada parte. E a fressura e as pernas do animal eram lavadas com água. Isso fala da lavagem da água pela palavra do corpo de Cristo, dos membros da igreja. Nós agora estamos sendo limpos pela sua palavra neste momento. O sacerdote queimava tudo sobre o altar, e nós já falamos que essa queima total é a entrega total de Cristo, e a fumaça subia como cheiro suave ao Senhor. E isto fala de como foi agradável o sacrifício de Jesus para Deus. Lá em Isaías diz, ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. E qual é a prova dessa satisfação? Foi a ressurreição. A ressurreição de Jesus é a prova de que o sacrifício de Cristo foi aceito. E o sacrifício aplacava a ira de Deus naquele pecado, naquela ocasião. Isso mostra que o sacrifício de Jesus é o único e perfeito. Ele tira o pecado do mundo. Aqueles sacrifícios na lei eram temporários, eram frágeis, porque, como diz o escritor aos Hebreus, nunca o sangue de animais pode satisfazer a justiça de Deus. Não é? Ele diz lá em Hebreus 9:13, porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então, o sangue de animais era só um paliativo. Mas agora, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Esse é o primeiro tipo de oferta, eram os holocaustos. Nós também tínhamos as ofertas de alimentos ou ofertas de manjares, que eram ofertas oferecidas, ofertas oferecidas, horrível, né? Eram sacrifícios de vegetais, de alimentos. Deus aceitava o sacrifício de farinha, o sacrifício de frutas, da colheita, né? Eram ofertas que não falavam a respeito de pecado, mas ofertas de gratidão a Deus. Né? Eram ofertas de gratidão a Deus. Como eram estas ofertas? Eram ofertas de gratidão a Deus, agradecendo a Deus pelas colheitas, agradecendo a Deus pelo sustento. Né? Quais eram os elementos das ofertas de manjares? Elas podiam ser feitas com flor de farinhas, com bolos ou coscorões asmos cozidos no forno ou na caçoula, e por manjares das primícias, os primeiros frutos da terra. Você encontra todo esse cerimonial nos capítulos 2 de Levítico, no capítulo 2 de Levíticos. O que essas ofertas nos falam sobre a tipologia? Em primeiro lugar, eram sem fermento. Sem fermento. Eram asmos. Com exceção
do sacrifício do dia de Pentecostes, todos os demais eram sem fermento. O fermento fala do pecado. Então, o sacrifício de gratidão a Deus, de louvor a Deus, só pode ser oferecido por quem não tem pecado. É por isso que toda vez que tinha um sacrifício pacífico na lei, primeiro eu tinha um sacrifício pelo pecado. Depois eu fazia o sacrifício pacífico. Porque com o sacrifício pelo pecado, meu pecado era perdoado. Por isso agora eu tenho que oferecer um sacrifício a Deus já santificado, sem pecado. Hoje o nosso culto a Deus é um sacrifício. Paulo diz que o culto racional é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu não posso oferecer louvor, adoração a Deus, sem antes ter pedido perdão pelos meus pecados, sem estar em comunhão com Deus. Deus não aceita sacrifício de quem está em pecado, de quem é do maligno. Não aceitou de Caim, não vai aceitar o do pecador, o do hipócrita religioso. Por isso que quando nós chegamos à igreja, nós temos que primeiro pedir perdão a Deus para depois oferecer culto ao Senhor. A oferta de farinha também mostra o quê? Que a palavra de Deus é indispensável à nossa sobrevivência espiritual. Também um outro elemento que havia nas ofertas e manjares era o azeite. O azeite que simboliza o Espírito Santo. Ou seja, mais uma vez, para eu poder adorar a Deus, eu tenho que estar em comunhão com Deus. O Espírito Santo tem que estar habitando em mim. Também outro elemento que havia nas ofertas e manjares era o incenso. O incenso é o símbolo das orações dos santos. Está lá em Apocalipse 5 e 8 e em Apocalipse 8 e 4. Deus só ouve a oração daquele que teme a Deus, daquele que serve a Deus. Deus não ouve a pecadores, a não ser o pedido de perdão dos pecados. Então, a minha vida de oração, a oração é um sacrifício, mas eu tenho que estar em santidade para Deus poder oferecer, poder aceitar esse sacrifício. Um outro elemento que não estava apenas na oferta de alimentos, mas em todos os sacrifícios, era o sal. O sal era um elemento que tinha que estar em todos os sacrifícios. E o que simboliza o sal? O sal simboliza a conservação da aliança. Simboliza meu compromisso com Deus, minha fidelidade, minha vida de contínua santificação. O sal dá a ideia de perpetuidade, de pacto, de compromisso. Então, o meu culto a Deus é uma declaração de que eu continuo fiel a Deus. Se eu não cumpro o meu compromisso, se eu não sou fiel a Deus, meu sacrifício não é aceito. Eis outro elemento importante da oferta de manjares. Além das ofertas de manjares, nós tínhamos também ofertas pacíficas de animais. Vejam bem, sacrifício pelo pecado podia ser feito, tinha que ser feito pelo animal, mas a oferta de manjares era uma oferta pacífica, mas eu também poderia oferecer oferta pacífica de animal, né? Agradecer a Deus, porque o sacrifício pacífico é aquele agradecimento a Deus. É por isso que hoje o único sacrifício que nós oferecemos a Deus são sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus. O louvor é um sacrifício, a beneficência, a comunicação aos santos, a ajuda aos santos, o louvor, isso tudo é a beneficência, fazer bem às pessoas, isso tudo são sacrifícios que nós oferecemos a Deus e continuamos oferecendo porque são sacrifícios pacíficos. Sacrifício pelo pecado eu não preciso oferecer mais, porque Jesus já morreu por mim na cruz do Calvário, no seu único e perfeito sacrifício. Mas esses sacrifícios pacíficos eu posso oferecer a Deus. No sacrifício pacífico, ele podia ser tanto de animal macho quanto de animal fêmea.
E esse sacrifício tinha que ser sem mancha, o animal. Né? E nestes sacrifícios pacíficos, a gordura tinha que ser totalmente queimada. Nos sacrifícios pacíficos, parte dos animais ficavam para consumo do sacerdote, principalmente o peito do animal. Ele podia comer desses sacrifícios porque não era holocausto, portanto tudo não era queimado, e porque não era sacrifício pelo pecado. Então era sacrifício de gratidão a Deus. Então, essa parte o sacerdote podia ficar com ele. Mas não a gordura. A gordura tinha que ser toda queimada diante de Deus. Sempre queimada. A gordura fala da parte excelente. Né? Nós temos que nos dedicar a Deus, buscar a Deus em primeiro lugar, dar o nosso melhor. É isso que significa a dedicação a Deus. Né? As coisas que nós devemos fazer a Deus, devemos fazê-la voluntariamente, de bom coração e com toda a voluntariedade, com todo o prazer. Como disse o apóstolo Paulo, nos gastarmos por amor aos outros e por amor a Deus. Isso que simboliza aqui o sacrifício pacífico. Mas havia também a oferta pela transgressão, o sacrifício pelo pecado, quando, só lembrando que as ofertas pacíficas de animais estão no capítulo 3 de Levítico. Havia as ofertas pelas transgressões, pelos pecados, que não eram holocaustos. O holocausto era uma oferta queimada que podia ser tanto de gratidão quanto de pecado. Mas havia também os sacrifícios pelos pecados. Quando o príncipe pecava, quando o povo pecava, quando o sacerdote pecava, ele tinha que levar uma oferta, um animal. E dependendo da situação social, era um animal maior ou menor. Se fosse sacerdote, se fosse príncipe, se exigiam animais maiores, porque a responsabilidade era maior diante do povo. Se fosse um comum do povo, se podia levar até aves, ou até mesmo se podia levar uma oferta bem menor, né? Se ele não tivesse condições de pagar. Né? Então, a lei diz a respeito disso. E nessas ofertas pela transgressão, não eram de forma alguma permitido o uso de azeite. Porque o azeite fala do Espírito Santo. E a pessoa em pecado, o Espírito Santo se afastou dele. Né? Também nessa oferta pela transgressão, era obrigado a ter uma reparação. Não é? Normalmente se dava também uma restituição de 20% do valor daquele animal para restituição, mostrando que a transgressão, ela não só é uma ofensa contra Deus, mas também a outras pessoas que eram coletadas. Este sangue, ele era coletado num vaso e espargido sobre o altar do bronze, sobre o altar de sacrifícios. E, portanto, ele era queimado ali, mostrando ao perdão de Deus, também dizendo que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É por isso que João diz, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, que é a propiciação não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo o mundo. Nessas ofertas pela transgressão, não se queimava tudo. O restante ficava com o sacerdote, porque não era um holocausto. Né? Não era um holocausto. E esta oferta pela transgressão fala que Jesus pagou o preço dos nossos pecados, restituiu a santidade para nós, assumindo a nossa injustiça e imputando a sua justiça para nós. Né? Isto é importante.
E isto é o que nós temos com relação a este sistema de sacrifícios. Os sacrifícios falam da vitória de Cristo na cruz do Calvário. Amém.